Novembro chegou e neste mês temos vários eventos importantes para a economia global e nacional também. Tem eleição presidencial nos Estados Unidos, além de decisão de juros por lá e aqui no Brasil também. Quer saber como investir? Confira agora a análise de cenário e recomendação de investimentos de novembro do Ion Itaú. Eu sou a Erika Barcoquebas, analista de portfólio do Itaú Unibanco. Nesse vídeo mostramos um resumo do que aconteceu no mercado em outubro e onde investir no mês de novembro para todos os perfis. A gente sempre começa falando do cenário internacional, tanto para embasar nossa alocação em produtos do exterior, mas também porque o cenário internacional influencia muito o que acontece aqui no Brasil. Então vamos lá, falar dos Estados Unidos, que é a principal economia do planeta, Europa e China. Nos Estados Unidos, o PIB desacelerou para 2,8% no terceiro trimestre desse ano. Mesmo com o resultado abaixo dos 3% no segundo trimestre, a economia do país segue mostrando sinais de resiliência e reforça a expectativa de uma continuidade do ciclo de cortes de juros por lá. E a tendência é que os Estados Unidos, com essa taxa mais baixa, tragam a economia para um ambiente mais aquecido do que está hoje, visando, por exemplo, reduzir o desemprego. Ainda nos Estados Unidos, os holofotes do mercado continuarão direcionados para as repercussões da eleição presidencial. Os desdobramentos das próximas semanas podem ditar o ritmo dos mercados globais e ficaremos de olho. Passando para a Europa, o PIB da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre e superou as expectativas do mercado, que previa uma alta de 0,2%. Esse resultado da atividade econômica reduz as expectativas de um corte de juros mais intenso na próxima reunião do Banco Central Europeu, que reduziu suas taxas de juros em 0,25% em outubro pela segunda reunião consecutiva. Já na China, por sua vez, após medidas de estímulo do governo, o PIB cresceu 4,6% no terceiro trimestre, na comparação anual, que veio em linha com as expectativas do mercado e ligeiramente abaixo do resultado do segundo trimestre. Apesar disso, o governo já anunciou planos para novos estímulos no quarto trimestre, o que deve garantir a meta de crescimento em torno de 5%. Aqui no Brasil, vamos começar com a atividade econômica, que segue resiliente, desacelerando menos do que se esperava para esse segundo semestre, refletindo assim um mercado de trabalho mais aquecido. Já o nosso segundo ponto, a inflação, segue pressionada, sobretudo pela parte de serviços, com o IPCA acelerando em 0,44% em setembro. No acumulado em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,42%, perto do teto da meta, sendo de 4,5%. Em outubro, o IPCA 15 registrou alta de 0,54%. Lembrando que a inflação alta é o principal motivo para o Banco Central manter os juros em patamares mais elevados. Então, seguimos de olho no quanto isso refletirá em novos aumentos na Selic. Terceiro ponto importante para acompanharmos é o cenário fiscal, visto que tivemos um aumento da percepção de risco de mercado, porque tivemos uma alta expressiva das despesas. E mesmo com o crescimento das receitas mais robusto e o congelamento de algumas despesas, não tem sido suficiente para o equilíbrio das contas públicas. E o mercado ainda aguarda mais medidas estruturais de controle para 2025 em diante. Diante desse cenário, mantivemos nossa previsão para o câmbio, que deve fechar o ano em R$ 5,40. Além disso, ajustamos nossa projeção para o crescimento do PIB de 3% para 3,4%. Também alteramos nossa estimativa para IPCA, que passou de 4,2% para 4,4% ao final de 2024. Já em relação à Selic, mantivemos a projeção em 11,75% para o final deste ano. Agora que já passamos o cenário lá de fora e do Brasil, é hora de entender como fica a alocação para o mês de novembro. Falamos de cenário internacional, do cenário local, e agora eu trago as oportunidades de investimentos que esses acontecimentos trouxeram para compor a carteira de investimentos. Vamos lá! Falando de bolsa local, a perspectiva de inflação mais elevada e os riscos fiscais aumentam o risco nos investimentos em renda variável. Por isso, estamos com alocação menor que a recomendada normalmente, para a gente se posicionar com mais cautela. Mas ainda recomendamos uma parcela da carteira nessa classe, com oportunidades em alguns ativos da bolsa. A carteira Top 5 do Ion, que conta com a análise do time de research do Itaú BBA e escolhe as 5 melhores ações para o momento,
pode ser uma boa alternativa para capturar essas oportunidades. Mas só lembrando, a gente recomenda essa classe apenas para os perfis moderado, arrojado e agressivo e em percentuais limitados da carteira. Antes de investir, é importante verificar o seu perfil. Já na renda fixa, o destaque continua aos indexados à inflação e nesse momento estamos com uma alocação maior que o normal. Esses investimentos, eles oferecem uma proteção do patrimônio, além de uma taxa pré-determinada. Com o IPCA quase no teto da meta, nos 4,4% ao ano, e somado a essa taxa pré-fixada, os indexados estão em um patamar bastante atrativo. Um dos produtos alinhados a essa estratégia é o Itaú Debêntures Incentivadas IPCA, o fundo de investimento que inclusive tem isenção de imposto de renda. E continuando na renda fixa, mas falando de pós-fixados, a gente vê a taxa básica de juros, a Selic, em patamares elevados e com perspectiva de mais aumentos para controle da inflação. Com isso, também temos produtos pós-fixados na nossa carteira. O Privilégio DI, por exemplo, busca superar a Selic com baixo risco e pode ser resgatado a qualquer momento. Vou falar agora da alocação internacional. Mas antes de começar, eu quero destacar que é muito importante ter diversificação internacional na carteira, porque reduz muito o risco de concentração dos seus investimentos. Também protege contra a alta do dólar, que já está em patamar historicamente alto e prevemos que feche o ano em R$ 5,40. Para a renda fixa internacional, investimentos em tesouro americano são uma boa opção. Já na renda variável internacional, há uma série de oportunidades que podem ser exploradas. Trazemos essas recomendações na carta mensal, mas eu reforço que você pode explorar esse mercado global tanto na renda fixa como na renda variável internacional via Avenue, que é a maior corretora americana com foco no público brasileiro. Lá, os investidores contam com uma vitrine completa de produtos, além de recomendações de carteiras conforme o perfil e alinhadas à visão econômica e de classes de ativos do Itaú. Aqui na descrição tem um link para você saber mais. Agora é o momento de repassar a alocação ideal e os produtos recomendados para cada perfil, com a distribuição da sua carteira e em quais produtos investir nesse mês. Como passamos a lista completa com todos os produtos, recomendamos que você pare o vídeo para conseguir consultar todos eles com calma ou acesse nossa carta completa, que também está na descrição. Outra alternativa é acessar o Ion e ver a carteira indicada de acordo com seu perfil investidor no menu Assessoria. Como você sabe, a recomendação é dividida pelos perfis conservador, moderado, arrojado e agressivo. Se você ainda não sabe qual é o seu, é só acessar o aplicativo do Ion e conferir. Por lá, você consegue investir com taxa zero de corretagem para ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Essa foi a nossa recomendação atualizada para novembro. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais para receber as próximas recomendações. Também deixe suas dúvidas aqui nos comentários e sugestões de conteúdos que você pretende ver por aqui. Obrigada e até a próxima!